Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje com o tema O que esta pessoa sente por mim? Eu trouxe então duas opções para vocês se conectarem. A primeira opção é o cristal de quartzo e a segunda opção é o quartzo azul. Então, eu peço que vocês, se precisarem, pausem um pouco o vídeo, se conectem com uma das duas opções e eu vou então tirar algumas cartas para a gente descobrir o que esta pessoa sente por você, certo? Vou começar então com o cristal. Deixa eu tirar aqui o quartzo, isto. Deixa eu olhar aqui. Primeiramente, eu vou tirar um arcano maior para a gente ver o que essa pessoa está vibrando em relação a você. O mundo é uma carta muito especial. Ela encerra, né, a jornada do louco, é o arcano 21. O mundo fala sobre encerramento, mas também sobre conquista. Conquistar o que tanto desejava, encerrar um ciclo importante da sua vida. Vamos ver, vou tirar mais algumas cartas para a gente tentar entender melhor esta vibração do mundo. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. 4 de copas, rainha de paus, 7 de copas, rei de copas, 9 de espadas, 5 de espadas, 3 de paus. Só ajeitar as cartas aqui para todo mundo conseguir ver elas. Rainha de copas e 7 de paus. Bom, pessoal, aqui eu vejo que ele essa fileira de cima é como ele está vibrando na vida dele. E aqui a gente tem, então, o 4 de copas que fala sobre o tédio. Aqui nós temos, né, o tédio. Se vocês perceberem, ele tá recebendo aqui do universo uma taça, mas ele tá ali com uma cara de emburrado, insatisfeito e nem consegue ver o que o universo está entregando para ele. Essa é uma carta que representa tédio. Aqui no 7 de copas nós temos várias opções, várias taças e a pessoa meio perdida sem saber o que fazer com isto. Então me parece que ele tá confuso, ele tá numa fase confusa da vida dele. Ele não está vendo com clareza, ele está tendo dúvidas, ilusão. E aqui, rainha de paus, acredito que é a maneira com que ele te vê. Acho que você vibra para ele como a rainha de paus. A rainha de paus é aquela rainha, paus é elemento fogo, certo? Então, é aquela rainha da energia, do tesão, da coragem. Aqui,
a fileira de como ele está se sentindo em relação a você. Aqui nós temos a ansiedade, o 9 de espadas fala muito sobre ansiedade, o 5 de paus fala sobre conflitos internos. Isso talvez me leve a crer que vocês não estejam juntos, porque se ele tá sentindo ansiedade, tá com conflitos internos, e ele tá vibrando nessa insatisfação, nessa dúvida, nessa ilusão, então eu acredito que vocês não estejam juntos, certo? E nós temos aqui o Rei de Copas, que é um rei que tem amor, tem sentimentos, porém tem dificuldade de se abrir. Ele tem sentimentos, mas ele cala. Então, muito provável ele tenha sentimentos sim por você e ele esteja num conflito interno sobre o que ele está sentindo. E talvez não esteja claro, talvez essas dúvidas e essa insatisfação seja ele refletindo realmente sobre o relacionamento de vocês, certo? Mas o mais importante é que ele tem amor, ele tem sentimentos, mas o Rei de Copas, como eu falei, é o rei que cala, ele tem amor, mas ele cala, ele não se abre facilmente. E talvez por isso que ele esteja vibrando a ansiedade, conflitos internos, e por isso que eu acredito que vocês não estejam juntos, certo? E se vocês não estão, ele sente muita sua falta, porque ele tá, com ansiedade, com a cabeça cheia, vibrando ilusões, vibrando dúvidas, insatisfação, ele não tá bem, conflitos internos. Aí aqui eu perguntei a terceira fileira se ele vai procurar vocês. E aqui nós temos o 3 de copas, que é quando a pessoa toma uma decisão. O 2 de copas seria o momento onde tu tem dois caminhos na tua frente. E desculpa, falei copas, é de paus, tá? Perdão. O 3 de paus é o momento da decisão. O 2 de paus é o momento que tu tem dois caminhos e tu tá em dúvida em qual seguir. O 3 de paus é o momento que tu toma a tua decisão e tu resolve ir em frente. E ao lado nós temos a rainha de copas. Ao contrário do rei de copas que ama, mas não fala, guarda para si, a rainha de copas, ela é puro amor. Ela ama e ela não tem medo de entregar o seu amor. Então, acredito que ele vai sim procurar vocês, tá? Se vocês estão afastados, ele vai procurar vocês. E o 7 de paus, ele fala muito sobre estar na defensiva. Então, acredito que vai ter, sim, uma movimentação dessa pessoa. Eu falo ele porque a maior parte, né, das pessoas que assistem, meu público, ele é feminino, mas vocês podem, né, colocar pro gênero, se for uma mulher, né, ou um homem, enfim, esta pessoa, ela vai procurar, sim, vocês, mas essa carta do 7 de paus é muito na defensiva. Então, talvez essa pessoa não vai chegar se declarando e deixando claro o que sente, assim, logo de cara. Talvez vai chegar um pouco na defensiva para sentir o terreno, sentir como é que vocês estão em relação a essa pessoa antes de se declarar, certo? Mas acredito que essa pessoa vai procurar vocês, sim. Como eu falei, essa leitura parece ser de alguém, de alguém que está afastado, certo? Devido a ter esses sentimentos de ansiedade e de conflitos internos, então, e dúvidas, ilusão, dá a entender que essa pessoa está afastada, está pensando muito em vocês, no relacionamento de vocês, tem sentimento, mas não tem facilidade em se abrir, tem esses conflitos, certo? Por isso eu acredito que não estão juntos. Mas vai sim procurar vocês, vai, ao contrário do rei, a rainha, ela leva o amor, ela
demonstra amor, então vai se abrir sim, mas talvez inicialmente não vai chegar abrindo o coração, vai chegar um pouco na defensiva, talvez para sondar como que vocês estão em relação a ela antes de se abrir. Mas acredito que vai procurar vocês, sim. E tem amor, não tem dúvida, tem amor sim. E está vibrando no tédio, na ilusão, na incerteza, ansiedade. Então essa pessoa não tá numa fase muito boa, certo? E acredito que é porque vocês estão separados, mas ela vai procurar vocês sim, porque tem amor, tem sentimentos, certo? Vamos então para quem escolheu a próxima opção. Vamos lá então para quem escolheu a opção número 2, o quartzo azul. Eu vou começar tirando um arcano maior pra gente ver qual a energia esta pessoa está vibrando em relação a você. O diabo. Uau! O diabo é uma energia de apego. Ele tem uma questão muito forte de ego, controle. É uma energia bem desafiadora quando a gente fala de romance, de amor. Vou tirar mais cartas pra gente conseguir entender então um pouco melhor. A sacerdotisa, rei de espadas, 2 de ouros, valete de copas, 9 de ouros, o papa, 7 de ouros, as de copas e 7 de copas. Bom, aqui essa primeira fileira eu pedi como ele está vibrando em relação a você. Engraçado que ele tá vibrando uma energia, eu achei muito contrastante o diabo com a sacerdotisa, porque só deixa eu ajeitar aqui que eu acho que não tá aparecendo. A sacerdotisa fala muito sobre sabedoria, sobre intuição, é algo mais. Ela é introspectiva, ela guarda segredos. Então ele tá numa vibração bem oposta ao diabo, que é algo mais de apego, de controle. E aqui já aparece uma carta mais de sabedoria, de introspecção. Só que ao mesmo tempo, né, nós temos aqui o rei de espadas, que é o rei racional. Ele é bastante racional. Ele também é conhecido como, entre os reis, né, o rei de espada, até por ele ser muito racional, muitas vezes ele traz uma energia de decisão. E isso também é bem o oposto ao 2 de ouros, que fala muito sobre estar equilibrando. Bom, na verdade,
se a gente for pensar, esse 2 de ouro, ele tá equilibrando, certo? Ele tá equilibrando, então, talvez dois sentimentos opostos que ele esteja vibrando, que é o apego e o controle do diabo e a sabedoria e a introspecção da sacerdotisa. O que ele tá equilibrando? O 7 de espadas fala sobre deixar algo para trás. Eles estão aqui num barco procurando águas mais tranquilas. Então, será que ele tá saindo de um relacionamento, deixando alguém para trás? Talvez. Por isso que ele esteja equilibrando, talvez ele está equilibrando duas pessoas, a ex e a atual, ou a pessoa nova na vida dele. Não sei. E esse equilibrar duas pessoas, dois sentimentos, alguém que ele sabe que tem que deixar para trás. E aqui, ao mesmo tempo, também equilibrando o apego, o controle, o tesão, que é o diabo, e a introspecção, a calma, a sabedoria, que é a sacerdotisa. Ele parece estar num grande conflito, esta pessoa. Essa pessoa está num grande conflito, está tentando ser racional e equilibrar os sentimentos. Aqui, quando eu pergunto sobre o que ele sente por você, aparece o valete de copas, que fala sobre, sim, né, ele tem sentimentos. O valete de copas, ele já é um sentimento ainda mais imaturo, ele não é um rei de copas, ele é um valete, então é um sentimento mais imaturo, mas ele tem sentimento. O 9 de ouros fala sobre se sentir realizado, pleno, então ele se sente muito bem com você. O Papa fala sobre moralidade, relacionamentos sérios, então eu acho que ele tem sentimentos sérios, sim, por você. Aqui eu perguntei se ele vai te procurar e a gente tem o 7 de ouros, que está aguardando pela colheita. Então, acredito que sim, que ele vai te procurar, mas não vai ser tão logo. Essa carta fala de uma espera, de estar aguardando para o momento da colheita. E ele tem muito amor, sim, o As de Copas, né, a taça transbordando de amor, ele tem. Mas aqui, ó, o 7 de Copas é a ilusão, é muita coisa na cabeça, talvez muitas possibilidades. Então, eu acho que essa pessoa dá pra ver que tem, sim, sentimentos por você, se sente muito bem com você, tem intenções sérias, vai procurar, como eu falei, vai demorar um pouco, mas vai procurar. Porém, ele ainda não está muito seguro sobre os próximos passos que ele vai tomar. Ele ainda está vibrando no tentar equilibrar duas situações, como eu falei, esse 6 de espadas, me parece que ele está tentando deixar algo para trás. Ele está tentando ser racional, que é o rei de espadas, cortar o que deve ser cortado da sua vida. E aqui essas duas energias, né? O diabo e a sacerdotisa. O apego e a sabedoria. Então, acho que ele tá com a cabeça ainda muito cheia, ainda com muitas dúvidas. Por isso que eu acredito que não vai ser tão logo que ele vai procurar, porque ele ainda tem que se resolver, dar conta,
talvez dessa questão do passado, cortar o que tem que ser cortado, para aí sim poder vir te ofertar o que você deseja, certo? Ofertar o amor que ele tem por você. Mas ele não está no momento muito bom. Ele ainda tem que superar e se equilibrar, tomar as decisões racionais para conseguir se estabilizar e te procurar, certo? Mas ele vai, sim, te procurar, ele tem sentimentos, mas ele precisa primeiro se resolver, certo? Para aí ele ter mais certeza e poder também te ofertar o que tu queres, né? Uma estabilidade, um relacionamento sério, certo? Então é isso. Se vocês gostaram da leitura, considerem se inscrever no canal e até o próximo vídeo.